Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos conversar um pouquinho dos níveis de organização dos seres vivos. Então preciso que vocês abram lá o seu livro didático, lá no volume 3, ok gente? Lá no capítulo 5 que nós iremos utilizar as páginas 13 a 17, beleza? Peguem também seu lápis, sua caneta e sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Ok, pessoal? Vamos lá então. Então, pessoal, conversando um pouquinho aqui a respeito dos níveis de organização dos seres vivos. Então, nós aprendemos que a célula ela é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Né? Então, nós aprendemos também que nessa célula nós temos algumas organelas, como por exemplo as mitocôndrias, como por exemplo os ribossomos, que cada um vai desempenhar uma função. Ok? E essas células elas podem se organizar em sistemas que determinam a sua sobrevivência. Então, essas células elas podem se rearranjando, elas podem se organizando em alguns sistemas. E esses sistemas vão determinar a sobrevivência desses seres vivos. Então, aqui na página 3 do seu livro didático, pessoal, aqui nós temos um esqueminha aqui de alguns organismos. Olha só, aqui nós temos uma bactéria, aqui nós temos um paramécio, que é um protozoário, aqui nós temos uma esponja do mar e aqui também nós temos um camaleão. Então, cada um desses aqui, pessoal, verifiquem aqui comigo. As bactérias, elas têm apenas uma única célula e essa ela é responsável por fazer todas as funções vitais desse organismo. Aqui nessa outra imagem nós temos um paramécio. Aqui também nós temos um ser com apenas uma única célula e ela tem um núcleo. E aqui nós temos dois animais. Aqui nós temos uma esponja e nós temos um camaleão. Essa esponja, gente, ela é formada por várias células, então ela é um ser multicelular. Mas essa esponja, por sua vez, ela não é formada por tecidos. E aqui nós temos um camaleão. Esse camaleão, ele também é um animal, ele é um ser multicelular, mas esse camaleão ele é feito de células, tecidos, órgãos e sistemas. Então olha aqui pessoal, como que são os níveis de organização dos seres vivos? Os níveis de organização dos seres vivos é esse esquema que nós temos dessa sequência desde a célula até formar um organismo, se chama níveis de organização dos seres vivos. Então olha só, aqui nós temos um átomo, que ele é composto de partes menores. Um grupo de átomos vai formar uma molécula. Um grupo de moléculas vão formar as organelas, como por exemplo nós temos o ribossomos, nós temos o complexo golgiense. Um grupo de organelas vai formar uma célula. Um grupo de células vai formar um tecido. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema. Beleza, pessoal? Então, um exemplo de tecido aqui ó, que eu vou conversar com vocês. Tecido, nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo. Exemplos de órgãos, nós temos o coração, nós temos o pulmão. Exemplos de sistemas, nós temos o sistema digestório, nós temos um sistema nervoso. E que vai formar, um conjunto de sistemas vai formar um organismo. Tá bom, pessoal? E olha só, organismo humano, células e tecidos. Então, o que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células semelhantes que desempenham uma determinada função. Que vai estudar, o nome da ciência que vai estudar esses tecidos vai ser chamado de histologia. Histo quer dizer tecido e logia quer dizer estudo. Então, olha só, esses tecidos no nosso corpo eles podem ser classificados da seguinte forma: o tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, por sua vez, ele pode ser classificado em derme, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Ou seja, a derme aqui seria o tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo sanguíneo. E é isso que nós iremos aprender a partir de agora. Então, o primeiro conteúdo aqui que eu quero explicar para vocês é a respeito do tecido epitelial. O que é o tecido epitelial, pessoal? Sempre quando nós falamos assim de tecido epitelial, nós temos que lembrar de epitélio. Né? Então, esse epitélio, essa palavra epitelial lembra muito epitélio. Qual que é a principal função do tecido epitelial? A principal função do tecido epitelial é fornecer a proteção e a separação das cavidades do corpo. Beleza? E ele tem algumas características. Essas características são
células muito unidas e com pouca substância entre as células. Sempre quando nós falamos sobre substância entre as células, nós temos que pensar na matriz intercelular. O nome dessa substância que tem entre as células vai ser chamado de matriz intercelular. Beleza? Então, o primeiro que nós iremos conversar aqui é a respeito do tecido epitelial. Então, esse tecido epitelial também ele pode atuar na liberação do suor, ele pode atuar na liberação de lágrimas, ele pode atuar na liberação de saliva, ele pode atuar na liberação do leite e na liberação de alguns hormônios. Beleza? E quando nós falamos de tecido epitelial, pessoal, nós sempre lembramos de pele, né? Então, só que a pele, pessoal, a pele não é somente um tecido, a pele é um órgão. E a pele, ela é o maior órgão do corpo. E ela tem função de proteção dos órgãos internos, regulação da temperatura e percepção dos estímulos ambientais. Então, aqui nós temos uma pele, né? um órgão aqui, que ele é formado de algumas camadas. Beleza? Então ela é formada por tecido epitelial, que no caso seria a epiderme, que é essa parte que está mais aqui por cima, que tem as células mais unidas e tem pouca matriz intercelular. E ela também é formada pela derme, a derme que é o tecido conjuntivo. Beleza? E agora nós iremos conversar um pouquinho aqui a respeito do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele tem função de unir, proteger e sustentar os outros tecidos e órgãos do nosso corpo. E ele tem algumas características que são células não tão unidas quando comparado com o tecido epitelial, né? Então ele tem as células não tão unidas e com substância entre as células. Então a diferença desse aqui para o tecido epitelial é que lá no tecido epitelial as células eram unidas e aqui elas não são tão unidas no tecido conjuntivo. E lá no tecido epitelial eles não tinham substância entre as células, que é a matriz intercelular. Aqui no tecido conjuntivo ele já tem substância entre as células. E esse tecido conjuntivo ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo sanguíneo. Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito do tecido conjuntivo propriamente dito, beleza? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, gente, ele tem uma matriz, que é aquela substância entre as células, com aspecto gelatinoso. E ele, de acordo com a quantidade e a disposição das células, eles podem ser classificados em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele é aquele que está logo abaixo da epiderme, e a principal característica dele é ter menos colágeno. Mas professor, o que é colágeno? O colágeno, ele é uma proteína que ele está presente no tecido conjuntivo de diversos animais, né? E o que esse colágeno faz? Qual que é a função dele? Ele garante a firmeza na pele e nas articulações. Beleza? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele tem menos colágeno, ele está abaixo da epiderme. E o tecido conjuntivo denso, ele está abaixo do tecido conjuntivo frouxo, beleza? E ele tem mais colágeno, que é aquela proteína que garante a firmeza, beleza? Tecido conjuntivo também nós temos o cartilaginoso, que vão ser aqueles que vão formar as cartilagens, e a principal função deles é revestir, que faz uma das funções é fazer o revestimento de articulações, beleza? Principalmente também ele vai formar o nosso nariz e as nossas orelhas. Então esse aqui é o tecido aqui no nosso nariz e na nossa orelha, o tecido conjuntivo cartilaginoso que vai formar eles, ok? E aqui também nós temos o tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, nós sempre temos que lembrar que ele vai armazenar lipídios, ou seja, ele vai armazenar gordura, e ele é formado por adipócitos. O que são os adipócitos? Os adipócitos são células que formam o tecido adiposo, beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas células que formam esse tecido adiposo. E eles armazenam lipídios, né? Então qual que é a função do tecido adiposo? A função do tecido adiposo é evitar a perda de calor, né? Então ele está logo abaixo da pele. Então ele evita a perda de calor, ele tem função de reserva energética e a proteção contra choques mecânicos, beleza? E o tecido conjuntivo ósseo, ele é um tecido resistente e rígido. A função dele é garantir a sustentação do corpo e a proteção dos órgãos, beleza? E aqui também, uma característica dele é que eles possuem o cálcio.
esse sal mineral que vai auxiliar em sua resistência. E esse tecido conjuntivo ósseo, ele tem classificado em tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Tecido ósseo compacto, ele tem a característica dele é ter poucos espaços visíveis. E o tecido ósseo esponjoso, a característica dele é ter muitas cavidades. E aqui também nós temos o tecido sanguíneo. O que é o tecido sanguíneo? Ele é formado por água e sais minerais, beleza? E esse tecido sanguíneo ele é formado por algumas células, algumas partes. Ele é formado pelo plasma, beleza? Esse plasma ele é a parte líquida do sangue, beleza? Também nós temos as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios como o oxigênio. Então as hemácias, que são essas células aqui, são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios como por exemplo o oxigênio. Também nós temos os leucócitos. As hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos. Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos, as células brancas. As células brancas, os leucócitos, têm função de defesa do corpo, como por exemplo defesa do corpo contra bactérias, vírus, protozoários ou qualquer outra substância estranha. E também, no tecido sanguíneo é formado por plaquetas. As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do sangue, beleza? Em caso de ferimentos, impedem a troca excessiva do sangue, evitando uma hemorragia, beleza? Então, nós temos que lembrar que o tecido sanguíneo é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e nesse plasma estão imersos as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de gases, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Beleza? Pessoal, então aqui eu tenho uma tarefa para vocês. Eu preciso que vocês resolvam algumas atividades lá do seu livro didático, da página 21, né? Na página 21 do seu livro didático, as atividades 1 e 2. E também no seu livro de atividades, lá no capítulo 5, as atividades 14 e 15. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.